Fala, meus amados, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Você está aqui no Momento com Deus, lugar onde nós compartilhamos a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Hoje eu tenho aqui um versículo especial para o seu coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 14 e verso 25. Uma história conhecida por muitos, mas que sempre que eu leio, fala algo diferente para a minha vida. Acompanhe comigo. Diz assim, no verso 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Logo, Pedro respondeu, Senhor, se é mesmo Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro aqui, ele desafiou o Senhor. Bom, mas vamos começar aqui pelo início do versículo. Primeiro, que Jesus ele veio na quarta vigília da noite. Naquele tempo, dividia-se a noite em 4 partes. Seria de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3 e de 3 às 6. Entendemos aqui que Jesus estava andando sobre as águas para se encontrar com os discípulos ali, já no início do outro dia. 3 às 6 seria para amanhecer. E por que é bom ressaltar isso? Porque muitas das vezes, meus amados, Deus ele permite que nós vivenciamos o problema por um certo tempo para despertar em nós a sede e a necessidade de clamar pela presença dele, pelo poder dele sobre as nossas vidas. Não foi diferente com os apóstolos. Eles passaram toda a noite navegando ali, em meio àquela tempestade. E no final dessa noite, Jesus veio com as providências para a vida deles. E não é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós clamamos ao Senhor e parece que nada está acontecendo. Tempestade atrás de tempestade, problema atrás de problema, mas nós precisamos lembrar e aprender com esse versículo aqui. Deus está no controle. Jesus estava no controle absoluto daquela noite com os discípulos. Tanto é que eles não reconheceram ele, mas ele se apresentou para eles em meio às águas. E nesse momento, Pedro então desafia o Senhor. Manda-me ir ter contigo. Vocês sabiam que Deus ele agrada de ser desafiado? Malaquias diz assim, coloque-me à prova e verão se eu não abrirei as comportas do céu de bênçãos sobre a sua vida. Muitas das vezes, amados, o que nós precisamos fazer é ir. Nós precisamos sair da onde nós estamos e ir adiante para onde o Senhor está nos direcionando. Veja que muitos dos apóstolos estavam com medo em entrar naquele barco. Não sabiam o que poderia acontecer em meio àquele rio ou mesmo do outro lado das águas, mas foram confiantes numa palavra, numa ordem dada pelo seu mestre Jesus. Avançaram sem saber o que os esperava, mas criam que tudo correria bem no final daquela história. Pedro desafiou o Senhor ali em meio àquelas águas. E o Senhor, o nosso Deus, Ele ama quando nós o desafiamos, porque é nesse momento que o milagre dele acontece. Pedro, então, diz aqui no versículo 29, Jesus disse, vem Pedro. Descendo então do barco, ele andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo então um vento forte ao seu redor, teve o medo, e o medo o predominou. Começando então a ir para o fundo, ele clamou, Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu as suas mãos para ele e o resgatou das profundezas daquela água. O que nós podemos aprender aqui, amados, é uma lição preciosíssima. Quando nós estamos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, resolvendo às vezes problemas pessoais ou familiares, nós precisamos
descansar no Senhor. E quando eu digo isso, não é descansar do fazer nada, do deixar a vida me levar, do deixar acontecer, não. Continuarmos sim fazendo o que precisa ser feito, mas nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. É como estarmos dirigindo e às vezes nós mantemos os nossos olhos fixos na linha do acostamento ou no meio da faixa e às vezes recebemos ali um farol alto de surpresa, perdemos o foco e começamos a balançar e muitas das vezes causas de acidente por causa disso, porque perdemos o foco, não temos mais a direção daquilo que nós estávamos fazendo. Na nossa vida espiritual, acontece dessa forma. Nós temos que manter sempre os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, que é o consumador da fé, que é o Deus de milagres. Quando nós tiramos os nossos olhos dele, quando nós perdemos o foco, nós começamos a balançar, como aquele vento que começou a colocar medo em Pedro e ele começou a afundar. Eu não sei como está a sua vida, se você está afundando nesse momento, se você está passando uma dificuldade, um tempo de sequidão, um tempo onde você tem clamado pela presença do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, eu quero dizer para você, mantenha os seus olhos em Jesus. Não deixe que esses ventos venham te balançar, te colocar medo ou querer te fazer desistir, porque o Senhor, Ele anda sobre as águas, o Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele age no nosso limite. E às vezes nesse momento você pode estar no seu limite, já na quarta vigília, já no final da madrugada, mas é nesse momento que Deus, Ele entra e Ele faz o seu milagre. Receba essa palavra para o seu coração. Receba o refrigério do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Que Deus, Ele venha te guardar. Que Deus, Ele venha estender a sua mão para você. Que você não venha afogar em meio a esses problemas. Coloque os seus olhos fixos em Jesus, o consumador da fé. Aquele que desceu ao abismo da morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo no nosso meio, nos nossos corações, para nos ajudar, para nos amparar. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.